Então, gente, bom dia. Me apresentando, né? Eu me chamo Júlia, estou no quarto semestre e eu vou conversar um pouquinho de pneumonias adquiridas na comunidade, juntamente com a Larissa, que está no sexto. Pode passar, Larissa. Esses são os tópicos que a gente vai falar. Como podem ver, são bastantes tópicos que a gente vai dar uma comentada. Mas, tipo assim, vocês vão ver que a gente fez um negócio bem simples para dar super certo. Pode passar. Então, começando, definindo o que é a pneumonia. Pneumonia é uma inflamação que ocorre no parênquima pulmonar. Geralmente ela está associada a uma infecção por agentes etiológicos diversos, podendo ser bactérias, fungos, vírus, protozoários, mas existem pneumonias que podem ser de outro espectro, podem ser pneumonias adquiridas, por exemplo, devido à inalação de substâncias que causaram uma reação inflamatória no pulmão. Então, o que é a pneumonia mesmo é essa inflamação que geralmente ocorre no parênquima pulmonar. Como vocês podem ver aqui do lado, o pulmão, a diferença de um pulmão normal para um pulmão que está com broncopneumonia. Vocês podem ver que essa pneumonia pode cursar para distúrbios inflamatórios agudos, tanto nos alvéolos quanto no interstício, que é o espaço entre os alvéolos, e bronquíolos distais. Então, para mostrar para vocês que realmente é um processo inflamatório agressivo, né, que atinge os pulmões e que pode, que traz essas manifestações de exudato, né, que é o líquido que extravasa no pulmão dos indivíduos. Pode passar. E aqui só para mostrar para vocês onde é que eram as áreas mesmo, pode pegar o parênquima pulmonar, né, que é o tecido da região do pulmão, mas o pulmão é uma área muito irrigada, então esse próprio agente etiológico pode se manifestar para alvéolos, para outras regiões, a gente pode ver que a gente vai ver no futuro que a transmissão pode ser até uma transmissão conjugada e tudo, pode passar. Tá? E aí a gente, o Harrison fala de 4 definições. O comum é ter 3. Mas eu achei interessante essa 4 dele, então vou contextualizar. Primeiro se fala de pneumonias adquiridas na comunidade, que é o que a gente vai trabalhar. Essa pneumonia, ela comete pacientes fora do ambiente hospitalar ou que estão até 48 ou estão em até 48 horas de uma eventual internação. Então, caso você esteja internado e você começa a apresentar esses sintomas de pneumonia, eu fui internada há 24 horas e ainda vou estar sendo considerado que eu peguei uma pneumonia adquirida na comunidade. Contudo, também tem a pneumonia adquirida no hospital, que é a PAH, que os pacientes apresentam critérios de diagnóstico após as 48 horas de hospitalização ou até 132 horas após a alta. Pode passar, por favor. Existem as pneumonias associadas à ventilação mecânica, a PAV, que é bem comum que foi bem falado na época do auge da Covid também, que ela comete os pacientes após 48 ou 72 horas da ventilação artificial, que realmente está relacionada a esse processo de ventilação mecânica, ou seja, a inserção do aparelho para realizar esse procedimento pode trazer micro-organismos, agentes etiológicos que podem favorecer nessa situação, né, completamente que a pessoa já está bem vulnerável ao desenvolvimento de uma pneumonia. E aí esse é o diferencial que o Harrison tinha comentado, que é as pneumonias associadas ao serviço de saúde, que basicamente eles estão falando de patógenos que são tanto de PAC, ele fala, tanto de PA, né? Tipo assim, normalmente são casos de PAC, para ser mais específico, que tem patógenos resistentes a múltiplos fármacos. O que normalmente esses patógenos resistentes aos fármacos são os patógenos que você encontra no hospital. Então, é basicamente para dizer que é uma pneumonia em que o patógeno tem essa extensa resistência
aos remédios utilizados no tratamento. Pode passar, Larissa. E falando um pouquinho da epidemiologia, no que tange a mortalidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a pneumonia é a principal causa infecciosa de morte no mundo, é a terceira causa geral, com cerca de 3,5 milhões de óbitos anualmente, no caso entre 2000 e 2012. Como é uma doença difícil até de você determinar um agente etiológico, às vezes é difícil, pelo menos para mim, de encontrar dados mais recentes, porque a notificação dessa doença é complexa. No Brasil, quando a gente vai pensar, a PAC constitui-se na principal causa de internação no Brasil, no caso do SUS. Desculpa se vocês estiverem escutando a minha cachorra arranhando a porta. Mas, correndo no SUS, que em 2017 foi responsável por 598.668 internações e 52.776 óbitos por causa dessa enfermidade. Ela não é a principal internação no geral. Isso aqui é você excluindo gravidez, parto, essas questões. Mas como doença infecciosa, é uma das principais causas de internação, sim. Pode passar. E o perfil epidemiológico. Não foi notada diferença entre os sexos, então não é uma doença que, se você é do gênero, do sexo feminino ou do sexo masculino, você vai ter uma predisposição maior em relação ao outro. É uma doença que não acomete nesse sentido. Só que ele tem um maior impacto nos extremos da idade. Quando você vai fazer semiologia, uma das coisas que você, inclusive, pergunta, como tipo doenças da infância, é a própria pneumonia na anamnese. Então, a pneumonia ela é uma doença muitas vezes associada até às crianças, mas não só a criança pode pegá-la, mas as manifestações que têm adultos, que têm crianças, são mais preocupantes. As crianças e os adultos, eles estão mais suscetíveis a casos complicados dessa enfermidade. A mortalidade é maior nesses extremos da idade e as internações também são maiores nesses extremos da idade. Pode passar, Larissa. E falando um pouquinho da etiologia, é muito difícil dizer um agente causador. Você não vai somente olhando para... Tipo assim, fazendo um exame físico, certos exames, vai ter alguns exames que vão ser mais específicos, mas não vai ser tão simples de você definir um agente causador, porque não existe só um agente causador para a PAC. O principal é a bactéria. Se você tiver que chutar que você está com alguma coisa, provavelmente relacionada à bactéria. O principal, sem dúvida, é o Streptococcus pneumoniae, que é essa bactéria gram-positiva que está apresentando aqui do lado. É o mais comum de atingir e causar as pneumonias adquiridas da comunidade. Mas existe ainda o Mycoplasma pneumonia, o Haemophilus influenza, o Staphylococcus aureus, que a gente já comentou, o Pseudomonas aeruginosas, ou seja, pseudomonas. Então, às vezes, tem... Se não me engano, também pode ter Klebsiella, que pode se relacionar a algumas bactérias. Enfim, são bactérias diversas. Muitas vezes são bactérias que têm resistência a muitos fármacos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, normalmente, a gente já toca com pneumonia. Pode passar, Larissa. Também vale destacar vírus respiratórios, eles são a segunda maior causa, perdendo para as bactérias. O influenza é o principal, o parainfluenza, como o vírus sarampos. Esse respiratório essencial, adenovírus, que a gente teve até a palestra da Sandriele. Coronavírus, esse não necessariamente só o Covid, porque, inclusive, essas informações que eu peguei foi do Veronese, né, Focácia, e ele comentava sobre isso antes da pandemia do Covid-19. Então, o coronavírus é um tipo de vírus, né? E ele já pode estar apresentando, antes mesmo da situação da Covid, que a gente viu o impacto desse vírus no desenvolvimento de pneumonia adquirida na comunidade, enfim, na pneumonia como um todo,
ele já estava sendo citado, e o bocavírus. Raramente há casos relacionados com fungos ou protozoários. É bem difícil de acontecer. Pode passar, Clarissa. Vou começar a falar um pouco da fisiopatogenia. Transmissão é dita de 3 vias, basicamente. Principal, sem dúvida, é a via aérea, que você vai ter uma microaspiração ou uma microaspiração, que é a mais comum, ou seja, tinha essa bactéria, tipo assim, no ar, e você entrou nas suas vias aéreas, e de alguma forma você acabou aspirando. Ou então, pode ter por aspiração maciça de secreções. Por exemplo, vômito, a pessoa aspirou o próprio vômito, ou coisa do gênero. E ou a inalação dos micro-organismos presentes no ar. Ou seja, a via aérea é o principal. Microaspiração e tudo. Mas pode ter uma via hematogênica por meio de outro local de entrada com infecção, que é bem incomum, mas pode acontecer. E essa é por contiguidade ou continuidade de uma área visível com a infecção, que é esse negócio que eu tinha comentado com vocês. Ele é adenoptero respiratório, ele vai colonizar esse epitélio, mas mas pode ser que, de alguma forma, devido a alguns fatores do indivíduo, ou então do próprio ambiente, fatores genéticos, ou enfim, qualquer uma dessas coisas, às vezes até um remédio que esteja favorecendo, o micro-organismo ele pode acabar se espalhando para outras áreas também. Pode passar. Aqui está mostrando de novo a transmissão. Pode ter uma colonização de uma bactéria, por exemplo, um Streptococcus, na orofaringe, na nasofaringe. Você tem microaspiração dessas secreções, vai atingir o parênquima e vai ter uma infecção de disbiose. O que é essa disbiose? Nossa, me fugiu o termo. Tá, é um descompasso, é uma modificação da flora normal do pulmão, né? Tipo assim, a gente fala muito de flora intestinal, mas existem bactérias que colonizam o pulmão. Isso fazem parte da nossa flora. Essas bactérias, elas são até importantes no sentido de que, como elas vão criar uma competição com justamente uma competição com as outras bactérias da pneumonia, eles podem tentar, digamos assim, barrar. Mas, caso tenha essa bactéria da pneumonia, como vai haver uma competição, essa competição entre essas bactérias que a gente vai estar, tanto da nossa biota normal, quanto das que estão tentando colonizar, elas vão causar essa disbiose. Ou então, os principais, né? A macroaspiração, que eu estava mostrando, uma pessoa, muitas vezes um idoso, vômita, e aí, por problemas mesmo, né, relacionados já à mobilidade, acaba aspirando um pouco desse vômito e vai aumentar e, tipo assim, pode aumentar a chance realmente de você pegar uma pneumonia. Então, era só para reforçar isso, pode passar. Tá bom. E agora do desenvolvimento da doença. Como a grande maioria das doenças infecciosas que a gente sempre vai estudar, não é necessariamente só o patógeno que vai causar a doença, não é só uma toxina que o patógeno produz, não vai ser só ele se multiplicando dentro do organismo, mas depende da resposta imune do hospedeiro. Ou seja, muitas das manifestações das doenças que a gente tem é o nosso corpo tentando lidar com o patógeno. A bactéria supera vários mecanismos de defesa, IgA, os batimentos ciliares, o muco que tem no trato intestinal. Trato intestinal não, trato respiratório. E ele vai chegar, e aí superando todos esses mecanismos, ele chega no trato respiratório e vai começar a colonizar. Nesse começo da colonização, vai começar os processos inflamatórios que eu vou registrar um pouquinho mais. E é importante que, como eu tinha comentado até da proliferação,
Boa parte da manifestação da doença vai depender das características pessoais do indivíduo, ou seja, da própria forma que o indivíduo vai lidar com essa doença. Então, depende do sistema imune dele também. Pode passar, Larissa. E aí pode se manifestar de formas distintas, o que eu quero dizer. Não necessariamente o pulmão vai ser visto somente de uma forma, porque depende do estágio da doença, depende depende da proliferação que teve mesmo desse organismo. Então, vou mostrar aqui, nesse caso aqui, a esquerda, são imagens de uma broncopneumonia. Então, vocês podem ver que essas partes da seta verde, né, pontuada, elas são partes com muco, quer dizer, muco não, com pus, basicamente. Então, são focos purulentos que a gente tem causado por causa dessa pneumonia. Então, na peça direita, você pode ver que essa tonalidade meio acinzentada, meio amarelada do pus, ela está muito mais espalhada por todo o corpo, por todo o pulmão. Por isso que, tipo assim, nessa parte da esquerda é chamada de broncopneumonia. Nessa parte da direita é chamada de pneumonia lobar, porque já está pegando o lobo todo no pulmão. E, nesse caso, essa pneumonia já estava tão extensa que também estava causando essa pleurite. O que é uma pleurite? A inflamação da pleura fibrinosa, ou seja, já estava tendo fibrose na pleura devido à intensidade que estava sendo a pneumonia nesse indivíduo. Pode passar. Então, eu fiz esse esqueminha para tentar facilitar, um pouquinho tosco, mas enfim, para falar só um pouquinho sobre o desenvolvimento da doença. Então, vamos começar. Uma microaspiração do agente. Você aspirou, por exemplo, uma bactéria, e essa bactéria venceu os mecanismos de defesa da gente, o IgA, nosso muco, nossos batimentos ciliares, e começa a se colonizar no pulmão, lá no trato respiratório inferior, normalmente. Então, ele vai começar a colonizar o pulmão. Esse patógeno, né, essa bactéria que a gente está pensando, ela invade as nossas células e elas vão começar a produzir substâncias indutoras de resposta imune. Por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, ele produz uma pneumolisina que favorece a destruição celular. Então, tipo assim, essa própria destruição celular pode ser um alerta para o nosso sistema de defesa, porque vai liberar certas substâncias que na teoria não eram para estar sendo liberadas. Isso vai começar a atrair células de defesa, em específico os macrófagos. Os macrófagos, eles, na grande maioria dos casos, eles vão tentar neutralizar o agente e normalmente conseguem. Às vezes não só destruindo, mas pelo menos encapsulando, e ele vai ser liberado de outras formas, às vezes na respiração, numa tosse, no espirro. Então, os macrófagos, eles tentam neutralizar, normalmente eles têm sucesso. Caso eles não tenham sucesso, eles vão estimular o aumento da resposta inflamatória para poder tentar reforçar nossas defesas. Então, ele vai liberar ainda mais substâncias inflamatórias, mais quimiocinas, mais interleucinas, interleucina 1, fator de necrose, tudo isso para tentar intensificar nossa resposta imune e com essa intensificação da resposta imune, ter a liberação de vários mediadores inflamatórios que podem causar os problemas que a gente, tipo assim, algumas manifestações de doença que a gente vai ter. E por causa dessa grande liberação dos mediadores, eu vou liberar um monte de mediador químico, vai chegar um monte de neutrófilo tentando resolver. Neutrófilo é a nossa primeira célula de defesa, né? Tipo assim, numa situação dessa, em que o sistema imune está sendo recrutado, a primeira célula a ser recrutada vai ser o neutrófilo. Então, vai ter um grande filtrado de neutrófilos, como vocês podem ver, porque está um pouquinho pequeno, eu acho, mas enfim. Na parte aqui à esquerda, tem infiltrados de neutrófilos no exudato, que é esse extravasamento dos líquidos que estavam nos vasos sanguíneos para os pulmões, por causa da inflamação.
E o extravasamento alvéolo capilar, que é justamente isso que eu estava falando, sai dos vasos para ir para os alvéolos tentando resolver a situação, formando um exudato, que é esse líquido, né, digamos assim, cheio de... que faz parte do processo inflamatório. Vai ter uma saída de células, uma saída de uma saída de células, saída de mediadores químicos, vai formar um exudato. Esse exudato, como você pode ver, ele está preenchendo o espaço dos alvéolos pulmonares. Então, isso é um negócio preocupante, porque como ele está preenchendo esses espaços dos alvéolos pulmonares, ele pode favorecer o processo de hipóxia do hospedeiro, porque ele não vai conseguir realizar as trocas gasosas muito bem, sabe? Então, basicamente isso que eu ia comentar. Se você tiver alguma dúvida, inclusive, pode perguntar. Mas é um processo de que realmente a primeira fase da gente, uma primeira parte da defesa falhou, e essa intensificação da resposta imune da gente pode causar problemas que não foi esperado, né? O corpo está tentando só resolver esse problema, resolver essa doença, mas acaba de vez em quando causando certos impactos. Pode passar. E aí, dos mediadores inflamatórios que eu estava falando que podem ser liberados, a interleucina 1, o fator de necrose tumoral, por exemplo, são os fatores que provocam a nossa febre. Como para a gente reforçar, né? A febre é uma tentativa do corpo de lidar com o micro-organismo. Esse aumento da temperatura acontece em processos inflamatórios. Tanto que, não sei se você já tiver experiência, né, de você bater uma porta no dedo, seu dedo ficar todo vermelho, inchado, e você sentir ele muito quente. Isso é uma resposta inflamatória. Então, tipo assim, você não tá com febre, mas tá tendo um aumento da temperatura lá para tentar lidar com a situação, tentar lidar com essa bactéria. Então, alguns desses fatores eles podem favorecer o aparecimento da febre, como a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral. A interleucina 8, o fator estimulante das colônias de granulócitos, o que são os granulócitos? São algumas células células do tecido sanguíneo que apresentam grânulos de alguma substância. Aqui no lado tem aqui a foto de um neutrófilo, e vocês podem ver essas diversas bolinhas. O neutrófilo, e essas bolinhas são os grânulos que eles acabam liberando em um processo imune. Então, essa interleucina 8, esse fator estimulador das colônias de granulócitos, eles vão favorecer que mais neutrófilos vão para o pulmão, e sejam liberados, e que eles vão para o pulmão, o que vai acontecer aquela imagem que eu mostrei para vocês na lâmina, aquele conglomerado de neutrófilos que tinha lá, junto com a liberação do exudato. Então, pode passar, Larissa. Pronto, eu vou dar continuidade agora. Bom, pessoal, eu vou abordar alguns itens que são... Eita, meu Deus, passou um bocado. Pronto. Eu vou abordar alguns itens que são mais da parte clínica, tá? Então, eu vou falar sobre quadro clínico, o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento e as complicações. Bom, a gente pode fazer o diagnóstico de uma pneumonia adquirida na comunidade baseado em um tripé. Que tripé seria esse? A junção da clínica com a imagem, os exames e os testes laboratoriais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Primeiramente, a parte clínica. A pneumonia ela vai se caracterizar por um quadro respiratório agudo, certo? Com tosse, e essa tosse ela pode ser seca ou pode ser produtiva. A gente vai ter dispneia ou taquipneia. A diferença, caso alguém não saiba, é o seguinte: a dispneia é a dificuldade para respirar, a sensação de falta de ar. Já a taquipneia é o aumento da frequência respiratória, que no adulto normal é ser entre 16 e 20 incursões por minuto. Outra coisa, se vocês tiverem dúvida, por favor, alguém liga o microfone e pergunta, que eu não estou vendo o chat. Bom, além disso, a gente vai ter graus variáveis de dor torácica, do tipo pleurítica, tá? E frequente presença de sinais de comprometimento sistêmico. Quais são esses sinais? Sudorese, calafrios, febre, que pode ser igual ou acima de 38 graus,
tremores, mialgia, né, dor muscular. É comum que se tenha febre, tá? Febre alta, mas ela também pode estar ausente em 20% dos casos e ela pode ocorrer e pode ter, inclusive, hipotermia nos extremos de idade, especialmente nos idosos, tá? E também nos lactentes, que são os bebezinhos que ainda fazem uso de leite materno. Que normalmente costuma ter uma queda do estado geral e não apresentar febre. Então, são aí apresentações diferentes que a gente tem que prestar atenção. No caso do idoso, a taquipneia ela vai se tornar o sinal possível da gente observar. E a taquicardia também pode acontecer, que é o aumento da frequência cardíaca, que tem como valor normal 60 a 100 batimentos no minuto, então acima disso a gente considera taquicárdico. Tem a possibilidade também de se identificar no exame clínico alguns sinais de consolidação pulmonar, como, por exemplo, as crepitações, que vão indicar líquido, secreção no pulmão. Quando a gente escuta, vai escutar tipo umas bolinhas estourando. Som bronquial, que é para ser um som, né, que é característico dos brônquios, né, mais medial, porém a gente acaba observando ele mais disseminado na pneumonia. E maciçez, que pode ser um indicativo de derrame pleural, o que já é um estado aí mais grave. Agora, o segundo ponto para o diagnóstico, os exames de imagem. A gente pode usar principalmente a radiografia, mas também a tomografia computadorizada e a ultrassom. Sendo que essas duas últimas elas vão ser para casos mais específicos. Aí a radiografia ela acaba entrando aí como a principal a ser usada e a gente vai começar falando sobre ela. Ela pode ser feita, ela deve, na verdade, ser feita em pelo menos duas incidências, que são as clássicas, né? A incidência AP anteroposterior, que é a batida de frente, e a incidência de perfil, que é a de lado. E a gente pode observar três padrões diferentes: a pneumonia lobar, a broncopneumonia e a pneumonia intersticial. Na pneumonia lobar, deixa eu ver se... Não, depois eu mostro. Na pneumonia lobar, a gente tem uma pneumonia que vai afetar todo um lobo pulmonar, seja um dos três do pulmão direito, seja um dos dois do pulmão esquerdo. Normalmente ela costuma ter uma origem bacteriana, tá? E o micro-organismo responsável mais comum é o pneumococo ou Streptococcus pneumoniae. A broncopneumonia ela vai acontecer quando a gente tem uma ocupação dos condutos aéreos pulmonares e do parênquima vizinho, tá? Normalmente é uma pneumonia que a gente vai observar que ela é mais medial na imagem. Vai se iniciar justamente nos brônquios e nos bronquíolos, e depois vai se disseminar para os outros segmentos. Os micro-organismos que causam a broncopneumonia são principalmente Staphylococcus aureus e Haemophilus influenzae. E a gente também tem a pneumonia intersticial, que vai acontecer quando os tecidos intersticiais vão ser afetados, que também é chamada de pneumonia atípica. Tem a inflamação dos septos alveolares e os agentes infecciosos vão encontrar condições favoráveis para se proliferar. Alguns agentes típicos que podem causar esse tipo de pneumonias é o Mycoplasma pneumoniae, além do protozoário Pneumocystis carinii, da bactéria Legionella, que aí são casos mais graves já. Agora vamos ver as radiografias de cada tipo desse, né? Primeiramente aqui a gente tem uma radiografia de pneumonia lobar, que a gente pode ver aqui o acometimento de todo o lobo médio do pulmão direito, tá? Aqui a mesma pessoa, só que na incidência de perfil. Então, a gente tem o AP e aqui o perfil, as duas incidências que a gente deve pedir na hora de fazer essa radiografia, tá? Aí aqui a gente vai ter a broncopneumonia. Vocês podem ver que ela é a pneumonia mais medial, depois incidindo para a lateral, né? Ela começa mais medial. A gente... Justamente a pneumonia que vai dos brônquios para os bronquíolos e para os segmentos pulmonares a partir daí. E, por fim, a gente tem aqui, na próxima imagem, um exemplo de pneumonia intersticial. Nessa radiografia, a gente pode ver uma incidência anteroposterior, tá? AP, que tem um envolvimento intersticial difuso, periférico bilateral. Vocês podem ver que o pulmão está todo comprometido aqui, ó. Realmente um negócio assim, bem disseminado, bem periférico. Outro tipo de exame que a gente pode usar, né? No caso de pneumonia, a tomografia computadorizada. Mas aqui, em casos mais específicos, normalmente a gente tem uma PAC associada com complicações, como, por exemplo, pacientes com doença pulmonar,
com suspeita de neoplasia ou em outros casos mais graves. A gente pode realizar esse tipo de exame, a tomografia. E porque ela consegue definir melhor outras lesões e outros achados aí, que a gente não conseguiria ver normalmente na radiografia. Aqui a gente tem um exemplo de radiografia ou de tomografia normal, tá? E ao lado uma tomografia de uma pneumonia. A gente tem os chamados, né, os famosos opacidade em vidro fosco, que é justamente essas áreas mais esbranquiçadas. Vocês veem a diferença de uma imagem para outra, tá? Especialmente aqui nas regiões mais periféricas, né, subpleurais e nos lobos superiores também, já que esse corte ele foi feito mais superior. E por fim, a gente também pode usar a ultrassonografia, que é um exame muito acessível, então é um exame prático de ser usado, e ele pode ser útil especialmente nos casos de derrame pleural, né? E também para a realização de toracocentese dirigida para a coleta de derrame pleural para fazer análise do líquido. Aqui a gente pode ver o exemplo de derrame pleural, vocês veem que a imagem ela fica anecoica, quem não passou pela DI, anecoico seria uma imagem na ultrassonografia de coloração realmente preta, né, quer dizer que tem líquido aqui nessa região, e aí quando a gente vê essa imagem preta no pulmão, quer dizer que tem líquido, aí você já pode fazer o diagnóstico de derrame pleural, tá bom? Agora a gente vai partir para o terceiro tripé do diagnóstico, que são os exames laboratoriais. Eles vão servir principalmente para identificar o agente etiológico responsável pelo quadro, e a gente pode usar 3 tipos de material do organismo: sangue, líquido e secreções, que podem ser obtidos tanto por punção direta quanto por outras técnicas, como a broncoscopia, que eu vou falar melhor mais adiante, tá bom? E por que esses exames se tornam tão importantes? Porque eles vão auxiliar na tomada de decisões. Por exemplo, definir se tem necessidade de internação, para realizar o tratamento de suporte de acordo com as disfunções que forem encontradas, e também auxiliar no ajuste das doses de medicamentos que forem indicados para aquele caso. Então, a gente vai falar primeiro dos exames que a gente faz com a parte do sangue, né? A gente tem um hemograma, que vai possuir baixa especificidade e sensibilidade, ou seja, não é um exame bom para diagnóstico, tá? E entendam a boa especificidade como baixa chance de ter falso negativo e boa sensibilidade como baixa chance de ter falso positivo. Daí, desse modo, né, já que ele tem baixa sensibilidade e baixa especificidade, ele vai ser útil como critério de gravidade de resposta terapêutica e não como critério de diagnóstico, tá? Qual o achado mais, assim, que a gente deve mais prestar atenção? É a leucopenia, tá? Que é uma redução dos leucócitos, que é um sinal de pior prognóstico, de mau prognóstico, independentemente do agente etiológico que tenha causado esse quadro. Além disso, a gente também pode fazer a dosagem dos eletrólitos e a bioquímica, tá? Com quantidade de ureia e creatina, e para avaliar a função renal e também para avaliar a questão da homeostase do organismo e ver se está com alguma disfunção ou não. Outro exame que a gente pode fazer a partir do sangue é a hemocultura. Ela vai se basear basicamente em isolar o micro-organismo, favorecer o crescimento desse micro-organismo no meio de cultura e aí conseguir identificar esse micro-organismo. Deve ser feito com no mínimo 2 amostras, uma delas para organismos anaeróbios e outra para aeróbios. E ela sempre deve ser analisada com outras informações para evitar erros como aí falsos positivos, tá? Por exemplo, se tiver tido contaminação dessa amostra, aí pode ser que a gente tenha um falso positivo. Bom, também se pode fazer os testes sorológicos e a pesquisa de antígenos, que são mais utilizados para pacientes com PAC grave ou com pouca resposta ao tratamento, ou que tenham suspeita de acometimento por micoplasma, clamídias ou legionelas, que no caso são piores prognósticos. Então é feito um teste específico para cada um desses 3, tanto para micoplasma, quanto para clamídia, quanto para legionela. Para o micoplasma, a sorologia ela vai ter titulação de G e GM, e vai ter uma sensibilidade que vai chegar até 60%, mas tem baixa especificidade, ou seja, existe a chance de ter falsos negativos. Na clamídia, a sorologia ela é diagnóstica a partir do aumento de 4 vezes dos títulos de GG ou de GM,
E a legionela, a sorologia com IgG ou IgM também. Quando o título de IgG é superior a 1/28 ou ocorre elevação de 4 vezes, esse teste se torna positivo. Tem uma acessibilidade de 60% e especificidade de até 99%, ou seja, é um teste bom para diagnóstico, né? Agora, com líquido, que a gente pode obter a partir dos líquidos. A gente tem a cultura do líquido pleural, a partir da toracocentese. A toracocentese é uma punção por agulha fina no espaço pleural, que vai retirar esse líquido, tá? Que fica no espaço pleural. E esse líquido ele vai ser encaminhado para a cultura, e a partir daí pode-se descobrir o agente etiológico que foi responsável pela pneumonia. Aqui na imagem a gente pode ver o processo, né? Uma agulha fina, aspirando o líquido pleural, a partir disso esse líquido é recolhido, levado para a cultura, e aí a gente consegue identificar o agente etiológico. Por fim, as secreções. A gente vai ter tanto o escarro quanto o lavado bronco-alveolar. O escarro ele vai ser útil na pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes, como, por exemplo, o Mycobacterium tuberculose, tá? E também do pneumônio girovese, que são 2 agentes etiológicos que gostam de acometer pessoas com HIV, tá? E o lavado broncoalveolar ele vai ser obtido por meio da broncoscopia, que é o procedimento na imagem aqui ao lado. Esse aparelho ele vai conseguir ver as vias aéreas dessa pessoa, vai conseguir injetar um líquido estéril nessas vias aéreas e logo em seguida esse líquido ele vai ser recolhido. Esse líquido vai ter célula, vai ter secreção, vai ter micro-organismo, e aí ele vai ser usado para análise para saber qual agente etiológico está presente, que não deveria estar presente ali, tá? Ele é um exame que tem boa especificidade, ou seja, é difícil ter falso negativo. Então, se deu positivo, ou no caso, se deu negativo é porque realmente é negativo. Outro exame que também pode ser feito é a biópsia, tá? Que é um tipo de exame histopatológico de avaliação do tecido, mas só é realizado em casos excepcionais. Não vai, assim, não é para fazer biópsia em todo mundo, apesar de que a cultura, junto com essa avaliação histopatológica, são considerados o padrão ouro do diagnóstico da pneumonia. Evitem fazer biópsia, porque é um exame invasivo, doloroso e que realmente só é para fazer quando for necessário, tá bom? E aí, quando a gente pede a biópsia, o que é que a gente deve solicitar? A gente deve solicitar cultura quantitativa para bactérias anaeróbias, pesquisa e cultura de bacilos álcool-ácido resistentes, pesquisa e cultura de fungos e pesquisa de pneumonia girovese, que, no caso, a gente tende a usar a biópsia para casos mais graves mesmo, e esses agentes etiológicos, eles estão presentes em casos mais graves. A biópsia, ela também é feita por meio da broncoscopia, aquele exame que eu mostrei ali no lavado broncoalveolar, tá? Você vai inserir esse aparelho e aí vai fazer uma incisão, no caso, a biópsia chamada de biópsia transbrônquica, através do brônquio, tá? E vai recolher pedaços de tecido para poder fazer a análise. Aqui ao lado a gente tem uma pneumonia lobar, vocês podem ver, acometimento do lobo direito do lobo médio do pulmão direito. Aqui uma imagem da broncoscopia, mostrando a via aérea, tá bom? E embaixo foi feita a histopatologia e foi visto que tem a gente aqui um bacilo álcool-ácido resistente, provavelmente aí um Mycobacterium pneumonia, tá bom? Tuberculose, desculpa, Mycobacterium tuberculose. Bom, a gente agora vai falar um pouquinho sobre prognóstico, mais especificamente sobre scores prognósticos. E para que eles vão ser úteis? Eles vão ser úteis como critério de internação, tá? E também vão auxiliar para saber quais exames devem ser realizados. Ele é importante para identificar quais pacientes vão evoluir bem, diferir daqueles que provavelmente não vão evoluir bem, e saber quando internar ou quando não internar. Eu vou mostrar para vocês os 3 principais, tá? Os 3 mais conhecidos. A gente primeiramente tem esse daqui chamado de PSI, Pneumonia Severity Score. Ele é de 97, tá? Mas é usado até hoje. E ele foi validado para pacientes com HIV. Então, você pode usar ele em pacientes com HIV. Vamos lá ver como é que ele funciona. A gente tem de um lado os fatores e do outro lado a pontuação, tá?
Quando é do sexo masculino, a pontuação dada é a própria idade do paciente, do sexo feminino é a idade menos 10, e quando a pessoa está em uma unidade de permanência longa, como um asilo, a pontuação é a idade mais 10, é porque aqui ele esqueceu de botar a idade mais 10, mas você soma 10 porque o risco é maior. Comorbidades associadas. Quando eu tenho neoplasia, eu somo 30 pontos. Quando eu tenho doença hepática, eu somo 20 pontos. Insuficiência cardíaca, 10 pontos. Doença cerebrovascular, 10 pontos. Doença renal, 10 pontos. Achados do exame físico. Se eu tiver alteração do estado mental, soma 20 pontos. Frequência respiratória acima de 30, soma 20 pontos. Pressão arterial sistólica inferior a 90, soma 20 pontos. Temperatura abaixo de 34,6 ou acima de 39,6, soma 15 pontos. Frequência cardíaca acima de 125, soma 10 pontos. Por fim, os achados laboratoriais. Se pH inferior a 7,35, que é o normal, soma 30 pontos. Ureia acima de 60, 20. Sódio abaixo de 130, 20. Glicemia acima de 250, 10. Hematócrito inferior a 30, 10. Pressão de oxigênio abaixo de 60 ou saturação abaixo de 90, soma 10, derrame pleural, soma 10. E aí você faz toda essa checagem, e se a pontuação que você achou foi acima de 90 pontos, a decisão é internar, tá bom? E, como eu havia mencionado, esse score ele também vai classificar os pacientes em classes de risco, de acordo com a pontuação que foi achada, tá? Tem o risco baixo, que pertence às classes de risco 1, 2 e 3, o risco moderado, que é a classe de risco 4, e o risco alto, que é a classe de risco 5. Até 90 pontos é um risco baixo, tanto é que não se interna. E a taxa de mortalidade ela é muito baixa, porcentagem baixa. A partir do risco moderado, que é a partir de 90 pontos, aí já se decide por internar, porque a taxa de mortalidade ela aumenta bastante, chegando até 31%. O segundo score é o score SCAP, tá? Que vai utilizar inicialmente um de dois critérios maiores como motivo para internação, para indicação de terapia intensiva. Que critérios são esses? pH menor que 7,3 ou pressão sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio. Caso a pessoa esteja com pH normal, com a pressão sistólica normal, aí você vai para outros 6 critérios. Se desses 6 critérios abaixo ela atingir pelo menos 2, você interna também. Que outros 6 critérios são esses? Confusão mental, ureia acima de 30, frequência respiratória acima de 30, relação pressão parcial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio menor que 250, ou pressão de oxigênio menor que 54, infiltrados multilobulares na radiografia ou idade acima de 80 anos, que já é um critério por si só. Você tem mais de 80 anos já é um fator de risco bem alto. E o terceiro critério, o Smart Copy, ele é o mnemônico, tá? Então, a gente vai ter como critérios pressão arterial sistólica menor que 90, envolvimento multilobular radiografia de tórax, albumina sérica menor que 3,5, frequência respiratória acima de 25 para pessoas com 50 anos ou menos e acima de 30 para pessoas com mais de 50 anos, taquicardia maior que 125, né, a frequência cardíaca, confusão, e oxigenação, pressão parcial de oxigênio menor que 70 milímetros de mercúrio, e saturação menor que 93, ou relação de pressão parcial de oxigênio e fração respirada de oxigênio menor que 333, para pessoas com 50 anos ou menos. E para pessoas com mais de 50 anos, essa relação muda para pressão parcial de oxigênio menor que 60, saturação menor que 90, ou a relação menor que 250. Então é importante saber a idade, até para essa questão das variáveis de idade também, tá? Das variáveis de oxigenação. Bom, a oxigenação e o pH eles são critérios que vão valer 2 pontos quando eles são positivos, e os outros equivalem apenas a 1 ponto. Daí você vai somar os pontos obtidos, você vai fazer aquela checagem do paciente, vai ver os pontos que ele obteve. Se ele ficou entre 0 e 2 pontos, a gente tem um baixo risco de necessidade de suporte ventilatório, tá? Se tem entre 3 e 4 pontos, tem um risco moderado, entre 5 e 6, um alto risco de necessitar, e 7 ou mais pontos, um muito alto risco de necessidade de ventilação mecânica, tá? Suporte ventilatório.
Então, esses são os fatores que a gente deve ficar prestando atenção para saber se esse paciente necessita ou não de internação ou vai necessitar ou não de suporte ventilatório também. Aqui é só um resumo do que a gente falou. Quando falei do PSI, ele é validado, né, para pacientes com HIV, porém foram adicionados outros critérios para pacientes com HIV, que também são critérios que devem se prestar atenção, porque são critérios de pior prognóstico, como, por exemplo, ter os linfócitos TCD4 menor que 100. O normal para a gente é que esteja acima de 350, ou seja, abaixo de 100, o sistema imune está muito comprometido. Outros critérios: choque séptico, infiltrado multilobular, cavitação pulmonar, derrame pleural, também podem piorar o prognóstico. Daí, gente, os scores SmartCop e SCAP, eles são os critérios mais utilizados atualmente para pacientes que não são HIV, no caso, porque eles são os critérios que possuem maior precisão para previsão de internação. E quando a gente fala de pediatria, né, da faixa pediátrica, a gente tem que considerar outros critérios, porque o público pediátrico é o público à parte. Quais são os critérios para crianças? Critérios de pior prognóstico: ter menos de 2 anos, ter derrame pleural, anemia, né, com hemoglobina abaixo de 10, leucocitose maior que 17.500, taquipneia, ou demora de mais de 3 dias para a febre baixar, para a efervescência da febre. Bom, agora a gente vai partir para o tratamento. A escolha antibiótica do medicamento, eu digo antibiótico porque, como a Júlia falou, a maior parte dos agentes que vão causar pneumonia são bactérias, tá? Então, essa escolha antibiótica, ela vai normalmente ser empírica. Normalmente a gente não faz aqueles exames sorológicos, então a gente vai no que a gente acha mais provável inicialmente, tá? E deve considerar os critérios de gravidade, como, por exemplo, hipoxemia, hipotensão, idade maior que 65, especialmente mais de 80 anos, comprometimento multilobular e por aí vai. Se a pessoa tem história de alergia, também é necessário, né, considerar, obviamente, os aspectos epidemiológicos do local, porque tem locais que um agente etiológico é mais comum do que outro. E as funções orgânicas também, do fármaco, quanto tempo ele vai durar, qual é a dose que deve ser dada. E é importantíssimo que a gente busque minimizar a toxicidade, tá? Buscando usar o remédio pelo tempo correto, com a dose correta, além de racionalizar. O que é isso? Tirar o remédio quando possível, porque para evitar a questão também da resistência antimicrobiana. Quanto mais você usa medicamentos ainda mais de amplo espectro, você vai estar favorecendo os micro-organismos de ficarem mais resistentes, e isso é um problema, né? A gente sabe que isso é um problema. Mas importante você buscar, logicamente, uma ação bactericida que seja eficaz. Senão não adianta de nada. Bom, aqui alguns pontos que eu trouxe para serem mencionados. Muito a gente ouve falar sobre o levofloxacino para pneumonia, tá? Mas ele deve ser usado especialmente nos casos graves de PAC e em pacientes com fatores de risco, que estejam na UTI ou enfermaria. Porque as pessoas normalmente elas já querem passar logo um remédio forte, querem logo um de maior espectro, que resolva logo todos os problemas, mas isso nem sempre é bom. Como eu falei, tem a questão da resistência antimicrobiana. Justamente, questão de fatores de risco para agentes multiresistentes são os antibióticos de mais amplo espectro. Quanto mais eu uso antibióticos de amplo espectro, mais eu favoreço a resistência antimicrobiana. Então, é importante a gente buscar, né, cada vez mais, se possível, e se o sistema público permitir algum dia, fazer pesquisa de agentes etiológicos para tratar especificamente os agentes etiológicos, como, por exemplo, infecções por Staphylococcus aureus, eu não vou ficar tratando com qualquer medicamento, eu vou preferir os que sejam mais específicos para ele, como a linozolida e a clindamicina, tá bom? Bom, aqui essa tabela trouxe com um resumo das opções terapêuticas de acordo com o local da assistência, no caso, de acordo com a duração em dias desse tratamento e o tipo de paciente, o perfil de paciente a qual eu me refiro, tá? Então, por exemplo, um paciente que não tem comorbidades, que não usou antibióticos recentemente, sem risco para resistência, sem contraindicação ou história de alergia, eu vou usar, de princípio, a amoxicilina com ácido clavulânico, tá? Por 7 dias. Posso usar também azitromicina ou cloritromicina por 3 a 5 dias, tá?
Agora, se eu tiver, por exemplo, pacientes com fatores de risco, doença mais grave, uso de antibióticos recentes, eu vou preferir um beta-lactame com macrolídeo, junto com o macrolídeo, na verdade, 5 a 7 dias. Se tiver alergia a beta-lactame com os macrolídeos, moxifloxacino ou levofloxacino, tá? Aí, isso aqui são pacientes ambulatoriais. Quando eu vou falar de pacientes internados em enfermaria, aí eu já tenho outras opções, como a cefalosporina de terceira geração, como a ceftriaxona, ou a ampicilina sulfabactam, ou macrolídeo, ou a cefalosporina como a ceftriaxona associada com ácido clavulânico, ou levofloxacina. Então, dependendo do local que o paciente esteja, o tratamento vai ser diferenciado justamente pela questão de risco, né? Se tem um paciente internado em UTI, que é um paciente ainda mais grave, busca uma cefalosporina de terceira geração junto com o macrolídeo, ou uma cefalosporina de terceira geração junto com a quinolona. E aí, o que era o ideal, né? Se fazer uma terapia-alvo específica. De acordo com o micro-organismo, você fazer um tratamento específico. E aqui a gente vê, por exemplo, o pneumococo resistente à penicilina. Se não for grave, usa um beta-lactame em dose alta. Outras opções, se for grave, ceftriaxona, cefotaxima, e por aí vai, que a gente tem vários tipos de agentes etiológicos e a terapia-alvo para cada um desses tipos. Isso aqui seria o ideal, né? Descobrir qual é o agente e poder já tratar. Para o agente específico, que a gente ia ter certeza que ia dar certo. Mas, infelizmente, os testes não são tão disponíveis, eles demoram para sair também, e a gente não vai deixar o paciente lá sem medicamento, esperando saber qual é o agente etiológico, sem nem ter certeza se vai conseguir saber. Bom, aí, diante da escolha correta do tratamento, é de se esperar, né, que a grande maioria dos casos dos pacientes, eles evoluam com estabilização e melhora do quadro em até 3 dias, tá? Caso isso não aconteça, ou aconteça uma progressão desse quadro, é importante a gente rever tudo que foi feito, buscar saber se o paciente está mesmo com pneumonia ou se o diagnóstico é outro, se é embolia pulmonar, se é neoplasia, ou talvez tenha outro micro-organismo ali, então talvez tenha que aumentar a cobertura do antimicrobiano para outros tipos de agente, ou então o paciente pode estar com alguma complicação, como, por exemplo, uma bronquiectasia, que eu vou falar mais adiante, ou então ele pode estar com alguma acessibilidade ao medicamento, a droga que foi escolhida para tratar ele, tá? Então é importante prestar atenção nisso. Se não melhorou, busque saber o porquê que não está melhorando. Daí, como eu falei, é importante fazer a escolha correta do antibiótico para não facilitar a resistência, tá? E também é importante a racionalização. Mas nunca poupem esforços para tratar a PAC, porque ela pode ser séria, ela pode levar a complicações, ela pode ser fatal. E por fim, a gente vai falar sobre possíveis complicações do quadro de pneumonia. Tem inicialmente a possibilidade de derrame pleural. O que é o derrame pleural? Ele vai ser um desequilíbrio da produção e da reabsorção do líquido pleural, que fica entre a pleura, né? E aí esse espaço pode acumular tanto líquido, quanto sangue, quanto pus. E aqui a gente tem um exemplo de derrame pleural. Vem aqui, essa imagem, tá bom? Segunda possível complicação, formação de pequenas bolhas, que são as pneumatoceles, e de cavitações. Essas bolinhas, elas são resultado de uma distensão alveolar, e as cavitações são uma área pulmonar que vai ser preenchida com ar no centro, vai formar um nódulo ou uma área consolidada que vai ficar com ar nessa área consolidada ou nesse nódulo. Isso é uma cavitação. E aí, tanto a pneumatocele quanto essas cavitações, elas podem evoluir para bronquiectasias. E o paciente ele vai ficar sujeito a infecções de repetição. O que é essa bronquiectasia? Ela é uma dilatação anormal, é uma distorção irreversível dos brônquios. A gente pode ver aqui nessa imagem, poderia falar essas bolinhas pretas aqui. Pronto, onde a setinha branca está apontando. Isso aqui são bronquiectasias, tá? É uma destruição, uma distorção irreversível dos brônquios, tá bom?
Terceira possível complicação é o pneumotórax, que é a presença de ar entre as duas camadas da pleura, e aí pode ser necessário drenagem torácica. O pneumotórax a gente vai conseguir ver aqui essa região mais preta da radiografia, tá? Porque o ar vai sair com essa coloração mais enegrecida. E a quarta complicação é a atelectasia. A atelectasia é o colapso do tecido pulmonar. Os alvéolos eles vão fechar, vão ficar sem ar, eles vão colabar, eles vão se grudar, tá? Aqui a gente vai ter uma radiografia de uma atelectasia. A gente vê que aqui, desse lado, não aconteceu colabamento, então a gente vai ter ar, né? Vai ter parênquima pulmonar funcionante. Mas como desse lado aconteceu a atelectasia, esses alvéolos colabaram, não tem ar, então vai ficar a região com essa coloração mais esbranquiçada. E a última complicação, que é a complicação já mais tardia, é a necrose do parênquima pulmonar, que vai tornar esse parênquima não funcional e é uma causa de mortalidade importante, especialmente na população infantil. Ok, gente, agora finalizando, eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção, que é a principal vacinação. Como a Larissa disse, até existem vários fatores de risco, só que são fatores de risco muito difíceis de evitar, tipo assim, não, porque, enfim, a idade, imunossupressão, são situações em que você não tem muito controle. Você pode, tá, evitar fumar, evitar beber, que são fatores que podem aumentar os problemas, até mais para a complicação da doença do que necessariamente para receber a doença. Mas a vacinação, sem dúvida, é a forma de prevenção mais importante contra as PAC. É uma enfermidade, como eu já disse, de múltiplas causas. Então, não existe uma vacina que vá abranger todas as possíveis causas de PAC, até porque, como eu disse, PAC não necessariamente é um agente etiológico, pode ser a aspiração de uma substância, tipo assim, de algum minério que causa reação inflamatória no pulmão, ou então alguma aspiração tóxica, alguma coisa do gênero. Nisso existem não exatamente duas vacinas, mas dois amplos espectros de vacinas que são extremamente importantes para se falar. A vacina de influenza, como eu tinha comentado, o vírus influenza é o principal vírus respiratório responsável por causas de PAC. Elas são mais específicas, por exemplo, pessoas que têm alergia severa a ovo de galinha, é um exemplo. Já teve alergia a algum componente da própria vacina, quando ele foi tentar tomar outra vez. Se a pessoa tiver menos de 6 meses de idade, isso é importante. Mas, enfim, a vacina da influenza é importante, sobretudo, para grupos vulneráveis. Então, quando é que você vai recomendar essa vacina? Sobretudo para pessoas com mais de 60 anos, crianças com mais de 6 meses, como eu disse, menos de 6 meses é um fator que você não pode tomar a vacina. Indivíduos que entram em grupos de risco, como profissionais da saúde, gestantes, imunossuprimidos, população indígena também é considerado um grupo vulnerável. Então, esses são os principais grupos que você foca em dar a vacinação, porque a vacina ela é muito boa para prevenir as doenças. Não só isso, às vezes a pessoa pode ter uma PAC, só que ela consideravelmente diminui a chance de internação e de óbito da pessoa. Então, é importante realmente essa vacina. Pode passar, Larissa. E tem a vacina antipneumocócica, como eu tinha dito para vocês. O principal patógeno causador da PAC, sem dúvida, é Streptococcus pneumoniae. Então, existem vacinas vacinas que são direcionadas como se diz, a combater esse patógeno, né? Prevenir que a doença evolua com esse patógeno. Ela é
recomendado para grupos muito semelhantes até que que a Larissa falou, que são adultos com idade igual ou superior a 60 anos. Eu estou até em dúvida, acho que, na verdade, o que eu queria dizer era com mais de 2 anos. Indivíduos entre a idade entre 2 e 59 anos, só que eles têm que também ter a doença crônica realmente envolvida para eles receberem essa vacina. Não, na verdade, eu acho que tem uma que consegue, tem uma das vacinas que eu vou comentar que consegue prevenir a doença em crianças até antes de 2 anos, realmente, diferente da influenza, né? Tipo assim, a influenza é depois de 6 meses, né? Então, pessoas que apresentam fatores de risco também, como eu tinha citado, diabéticos, imunossupressão, asmático, tabagista, e existem diferentes vacinas com diferentes esquemas vacinais para essa enfermidade. Pode passar, Thais. Então, pois é, por isso que tinha sido menos de 2 anos. Então, vamos comentar. Existem 2 grupos de vacina antipneumocócica. A vacina polissacáridea 23 valente, que é a VPP-23, ela possui antígenos da parede de 23 sorotipos pneumocócicos. O que é isso? Quer dizer que o antígeno é uma substância, é algo que vai estimular a resposta imune do organismo. Qual é o princípio da vacina? É ativar a resposta imune da pessoa, para caso ela venha a adquirir essa doença, a pessoa o corpo dela já esteja preparado para lidar melhor e combater essa doença. Nesse caso, eles têm antígenos de 23 serotipos pneumocócicos, ou seja, certas variações de pneumocócicos, que são os streptococcus pneumoniae, que podem aparecer. A vacina antipneumocócica conjugada, quando você fala que uma vacina é conjugada, o que você quer dizer? A vacina conjugada significa que a pessoa, ela... Tipo assim, a vacina ela foi construída com um antígeno fraco junto com um transportador forte. O que quer dizer, basicamente? Você vai juntar 2 substâncias, basicamente, uma fraca, uma forte, 2 agentes etiológicos, 2 antígenos. Então, tipo assim, antígenos, e vai botar que estão numa fase enfraquecida, mas põe em transportadores mais fortes para que a resposta imune do organismo se torne mais forte para a formação justamente para a formação de um sistema imune mais eficiente. Nisso, a gente tem a PCV10, que ela é formulação conjugada com antígenos de 10 serotipos, e ela está aprovada para a prevenção da doença em crianças de até 2 anos. Então, ela é ótima justamente porque, como a Lulares tinha comentado nos scores, um dos fatores de risco quando você está trabalhando com pneumonia na população pediátrica, você ter menos de 2 anos. Então, essa é uma ótima forma de prevenção dessa doença. E também tem a vacina PCV 13, que também é uma formulação conjugada com 13 serotipos, então tem serotipos a mais ainda, sendo que ela está aprovada para criança desde 6 semanas de vida também, ou seja, até adultos. Ou seja, as vacinas conjugadas, elas são ótimas no sentido de que elas, diferente da influenza, que tem um limite ainda de idade mais preocupante, que tem que ser no mínimo 6 meses para você tomar, as vacinas antipneumocócicas já tem algumas que já conseguem abarcar, digamos assim, não só elas abarcam o principal agente etiológico, mas elas também conseguem ser utilizadas pelos indivíduos que estão em um grupo de risco muito grande, que são as crianças, sobretudo crianças com menos de 2 anos.
Essa formulação, ela aumenta o efeito imunogênico, né? A formulação conjugada, na verdade, confere mais proteção duradoura, já que ela estimula as células T mais efetivamente. Pode passar, Alex. Então, são algumas diretrizezinhas do protocolo que eu retirei essas informações. A PCV13, ela tem que ser administrada em uma dose única nos adultos com 50 anos de idade ou mais. Mesmo aqueles que tenham sido vacinados com a VPP23, que tinha comentado, que é a polissacarídica. E quando você vai usar a PCV13 e a VPP23, rotineiramente é recomendado para os indivíduos com mais de 60 anos, com algumas comorbidades e indivíduos com algumas comorbidades, você vai pensar em que você tem que iniciar com uma dose da PCV13, depois de passados 6 a 12 meses dessa dose, você vai ter que aplicar uma dose de VPP23 e depois de 5 anos, você vai... 5 anos da PCV13, já ainda, você vai ter que aplicar uma segunda dose. Na verdade, não. 5 anos depois da VPP23, você vai aplicar outra dose de VPP23. Então, tipo assim, realmente para tentar manter a resposta imune para o indivíduo e, enfim, combater esse que é o principal agente causador da pneumonia adquirida na comunidade. Pode passar, Larissa. E é isso, nossas referências agora. E obrigada a todos. Ainda mais que vocês